Capítulo 38 e 39. A assimilação. Parte 3 e 4. Kim Sae-jin estava embalando os presentes de membro de Il Sai-ung cuidadosamente dentro de uma caixa retangular. Eram poções feitas pelo Goblin alquimista. Os cartões de negócios e também uma carta expressando a sua gratidão. Enquanto estava observando os atributos da caixa que estava tornando-se muito chique, o celular tocou. E falando no demônio. Era Il Sai-ung ligando. Seus lábios arquearam em um sorriso. Então pegou o celular. Alô? Opa! Sou eu. É verdade. Em algum momento, a maneira como ela o chamava sofreu uma pequena mudança. Sae-jin estava seriamente satisfeito com isso. Afinal, essa era a prova de que a amizade deles tinha ficado mais forte. O que é? Fala sobre o alquimista. Fazia 2 dias desde que a poção, a purificação de um Goblin, foi lançada e o mundo descobriu sobre a entrada do Goblin alquimista no monstro. Mas Il Sai-ung era descendente de sangue da dinastia Alvorada. Então não tinha como ela não estar sabendo desse fato importantíssimo. Sim. Isso mesmo. Então. É verdade. Como? Não é isso. Ah. Ele. Como conseguiu encontrá-lo? Bem. Ela realmente não sabia que sua voz estava trêmula devido ao choque. Bom. Isso. É um assunto pessoal. Então não posso falar para ninguém sobre isso. Você sabe como é. Os alquimistas são bem sensíveis com a sua privacidade. Ele pensou se contava ou não a verdade. Mas, no final, apenas calou a boca. Já que a situação não estava boa para Sae-jin chegar e dizer: na verdade, eu sou o alquimista Goblin. Sim. Se é assim, então, acho que não posso fazer nada. Ah. Certo. Estou embrulhando seus presentes agora mesmo. Eles devem chegar na sua casa amanhã. Jura? Obrigada. De nada. Ah. E por falar nisso, Sae-jin soltou o celular e foi embrulhá-lo de novo. Parecia que algum tipo de som estava saindo do aparelho. Mas ele os ignorou. Pois achou mais legal cuidar dos presentes. Foi decidido que a grande final do torneio de ferreiros aconteceria no Lago Salão de Apresentações da Construção da Ordem Alvorada. E agora, hoje era dia da grande final. Com mais de 500 pessoas presentes na audiência e também 5 jurados, todos convidados para participar do processo. Dentro dos bastidores, os jurados estavam sentados juntos, discutindo sobre as armas enviadas para a final. Eu ouvi que o Orc não se mostrará hoje de novo. É sério. TSK. TSK. Nós falamos coisas boas sobre ele. E então esse cara se tornou tão arrogante, famoso na Coreia por sua personalidade complicada. O mestre artesão e o Joeon falou de uma maneira um pouco insatisfeita. Não sabemos disso. Pode ser apenas que o Orc não se sente confortável de aparecer em público. Vamos segurar nossas críticas até mais tarde. Vamos. Outro juiz. O líder da Associação dos Ferreiros. Kim Tae-un advertiu o Joeon com uma voz benévola. Isso mesmo. E também é possível que ele esteja focado apenas em fazer armas. Já estou ficando animada pensando sobre o que ele reservou para a gente hoje. Desta vez foi Kim Yoo-rin. Seu sorriso era tão encantador que tinha o poder para fazer o rosto de um velho ranzinza corar. Q1.
Se esse foi o caso, no entanto, eu realmente penso que Kim Tae-sa irá sair vencedor hoje. Ele veio muito preparado. A coisa que trouxe me deixou realmente pensativo sobre ter recebido ou não a ajuda de seu pai. Sério. E sobre o Sr. Orc? Orc. Não foi uma análise detalhada. Mas dei uma olhadinha. Contudo, apesar de parecer um item de boa qualidade, pareceu simples demais para mim. Sabe, antes com o sabre da chama furiosa. Desta vez eu não vi nenhum adicional especial. Por isso, penso que o jovem Kim Tae-sa irá ganhar. E o Joon acariciou sua longa barba e continuou a predizer a vitória de Kim Tae-sa. Há algo de especial na arma de Kim Tae-sa? Claro. Até eu fiquei muito surpreso. Você também ficará quando ver pessoalmente. Oh! É mesmo. Parece que esse jovem Kim Tae-sa quer te conhecer. Sobre isso, você poderia jantar com ele após o evento de hoje. De repente. E o Joon lançou um pedido inesperado. Já que ela não podia recusar um mestre artesão abertamente assim. Kim Yu-rin só pôde coçar o pescoço e sorrir um pouco. Você também já o viu. Não é? Ele é um menino bom. Tem uma boa personalidade e... Iremos começar com os ensaios agora, em uma boa hora. O produtor entrou na sala e... sem saber, ficou entre Kim Yu-rin e Yoo Jo-yoon. Ela levantou na hora de seu lugar. Sua expressão era de alívio. Oh! Já? Devemos ir. Kyun. Vendo Kim Yu-rin saindo rapidamente. E o Jo-yoon deu uma tossida falsa como se achasse o assunto desagradável. Ah! Quando Yu-rin abriu a porta e saiu da sala de espera. Uma menina inesperada estava esperando. A menina fofa estava checando a sua aparência em um pequeno espelho. Era Yu Sayung, que estava ficando famosa entre a nata dos cavaleiros. Oh! E ela soltou um pequeno suspiro. Então, escondeu rapidamente o espelho e aproximou-se de Yu-rin. Vendo que a face dela estava completamente rígida e suas pernas tremendo sem parar. Dava para se dizer com facilidade que ela estava incrivelmente nervosa agora. Oh! Não. Não. Como você está? O nervosismo tinha alcançado suas cordas vocais e as palavras lutavam para sair. Assim ela acabou gritando "ai" sem querer. E, quando percebeu o que tinha feito, ficou toda envergonhada. Não. É que... Olá! Como você está? Já ouvi muito sobre você. Kim Yu-rin sorriu calorosamente e ofereceu sua mão para um aperto. Ah! Ela era muito bonita. Até para outra mulher. Por isso Yu Sayung a encarou sem perceber. Antes de acordar e rapidamente apertar a mão dela. Oh, o prazer é todo meu. É, eu sou. O... Meu nome é Yu Sayung. Isso. Ela estava agindo um pouco diferente da maneira composta e cuidadosa que sempre manteve até agora. Que não combinava muito com sua idade. Sayung estava muito desconcertado enquanto conversava com Kim Yu-rin. Suor frio estava pingando de seu corpo inteiro e seu coração batia feito louco. A situação era como um sonho para ela. A pessoa que mais admirava em sua vida estava logo adiante. Sim. Ouvi um monte de coisas boas sobre você. Você já alcançou algo tão incrível, você é de nível intermediário com essa idade. Ah. Sim, sim, sim. 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 Ah.
Sou a maior fã da senhorita Yu-Rin. Eu. Yu Sai-Young. Não. Espera. Eu estava no fundamental. Quando eu era bem nova mesmo. Tornei-me sua fã, e o Sai-Young não conseguia se lembrar do que aconteceu depois. Apenas que, por volta de 5 minutos depois, se encontrou indo para o auditório sendo ajudada por um estranho. O longo torneio para ferreiros convidados estava prestes a acabar com o início da final. No entanto, se não fosse o primeiro lugar ou o segundo, não importava para ninguém. Até os jurados e os ferreiros participantes pensavam assim. Porra! Dos 11 finalistas, 7 já tinham desistido após perceberem que lhes faltava talento. E agora? Entre os 4 itens presentes aqui, apenas um pode subir ao trono da vitória. Logo que a transmissão começou, o apresentador falou o bordão obrigatório de entrada. Os membros da audiência bateram palmas. E os 5 jurados analisaram cuidadosamente os itens cobertos por um véu, mantendo uma atitude solene. Esses são os jurados dessa rodada. Da esquerda para a direita temos a cavaleira da Ordem Corvo de nível altíssimo. Senhorita Kim Yu-Rin, ele fez introduções simples sobre os 5 jurados. E o processo de julgamento começou logo após isso. O primeiro item era uma espada feita de uma madeira preta. A do ébano do Ceilão. Era uma decisão intrigante fazer uma espada de madeira. Mas já que essa madeira podia ser infundida com um monte de mana, portanto que fosse bem manufaturada, era um item que podia ser classificado acima da qualidade intermediária. É bom. Porém, é uma pena que dependa demais das habilidades do cavaleiro. Essa espada foi tirada da competição pelo julgamento de Kim Yu-Rin. O próximo era uma cimitarra feita de corindo, com o corpo curvado como uma cobra e a borda uniforme da lâmina parecendo ter um corte incomparável. Se fosse o torneio do ano passado, seria um item bom o suficiente para competir pelo primeiro lugar. Todavia, desta vez, só podia ganhar a desapontante avaliação de é boa. Mas falta algo de especial e é simples demais. E agora, desta vez, essa é a arma do ferreiro Kim Tae-sa. Agora era a hora do início da batalha real. Os jurados e a audiência esperavam com a respiração presa enquanto Tae-sa se aproximava da sua arma. Por favor, dê-nos uma explicação sobre ela. Kim Tae-sa concordou com as palavras do apresentador. Depois, ele removeu o véu que estava sobre sua arma. Primeiro, vendo a aparência elegante e luxuosa, a plateia e os jurados suspiraram de admiração. Esta é uma espada bastada que fiz combinando malaquita e adamantino. Quando a mana é infundida na espada, ela irá se concentrar na superfície e se transformará em um cristal azul. A explicação pode ter sido simples, mas essa espada era o tipo de arma que realmente iria brilhar nas mãos do possuidor. Completamente confiante, Kim Tae-sa levantou a espada e a levou para os jurados. Ho-ho! Como esperado de um aprendiz de mestre artesão. Não é? É muito boa. Excelente. Não consigo achar nenhuma falha. É realmente muito boa. Posso infundir com mana. Durante as análises do júri, a cavaleira de nível superior, Kim Yu-Rin, agarrou a empunhadura e perguntou. Como se Tae-sa quisesse isso desde o início. Ele concordou sem hesitação. Claro. Vá em frente. Com seu consentimento, ela colocou sua mana na espada.
Como ele tinha dito. A lâmina com a mana azul brilhando mudou para uma forma cristalina. A aparência já bonita ficou mais fantástica. E claramente não havia necessidade de testar a resistência de um cristal de mana. Era, no mínimo, um item de qualidade superior. É perfeita. Quando Yulhin murmurou atordoada, Kim Taisa balançou a cabeça satisfeito. Os outros jurados não se afastaram muito de seus lugares. Especialmente o Joyun, que esteve elogiando Taisa desde os bastidores, dizendo coisas sobre o garoto ter alcançado o nível de um artesão e puxou mais saco. E, finalmente, esse é o último item. Enquanto a tensão crescente estava atingindo o pico, o turno do Orc tinha finalmente chegado. Sarork decidiu não vir para a rodada final. Infelizmente. Ele disse que é por motivos pessoais. Já que o ferreiro Orc não veio. O apresentador pegou as rédeas da revelação do item. Ele colocou a caixa coberta no meio do auditório, onde todos podiam ver. E então, Shararak. Debaixo do véu estava a arma. O adjetivo linda se encaixava perfeitamente nela. Na empunhadura, as cores azul e vermelha dançavam em completa harmonia. Na espada, os entalhes intrincados e ardilosos, os quais eram a marca registrada da forja do Orc, eram completamente visíveis. A lâmina de puro branco não era tão longa ou curta, fazendo-a perfeita para cortar e perfurar. O mundo ficou em completo silêncio. Não era tão extravagante quanto o trabalho de Kim Taisa. Mas se a beleza fosse o interesse, essa seria superior por milhas. Como alguns homens sábios já disseram, a verdadeira beleza pode ser apreciada por qualquer um sem a necessidade de expressar-se com palavras, e como dito pelo provérbio, essa espada aparentava ser simples. Porém sua beleza era verdadeiramente elegante e cativante. É maravilhosa. Quando o silêncio continuou por 2 minutos, Kim Yulhin abriu sua boca forçadamente para falar algo e evitar um mal-entendido ao vivo. O exterior parece bonito. No entanto, não parece ter nada de especial só pela aparência. Não era para o ferreiro vir aqui explicar. Se a espada não tem nada de especial, então não é muito diferente da cimitarra de Corindo, né? O próximo a falar foi o Joyun. Ele estava dando o seu melhor para manter uma expressão desdenhosa. Isso é verdade. O Orc também disse isso. Apesar de ele não poder aparecer aqui, irá falar com a gente pelo telefone. Sam, se você estiver assistindo esse programa, ligue para o número na tela. Após 20 segundos de espera, o produtor deu o sinal de que a ligação começou. Olá. É o ferreiro Orc. Sim. Sou eu mesmo. Sua voz era calma, com um tom bastante grave e caloroso, que a fazia ser prazerosa de ouvir. Você tem uma ótima voz, Sarah. Ah! Muito obrigado. Até a sua risada soou bem. O apresentador concordou com a cabeça e então pediu a descrição da arma. Essa arma não possui uma característica especial como a arma do Sr. Kim Taisa. Q1. Apesar da explicação ter apenas começado, um dos jurados forçou um pigarro. Não havia necessidade de dizer que foi Joyun. Contudo, essa arma carrega um sincero desejo meu. Qual desejo? O apresentador perguntou, claramente ansioso.
Uma arma com uma história sempre será mais fácil de vender. Meu desejo era ver minha arma crescer junto ao dono. Quando ele ficar mais forte, então inevitavelmente essa arma terá de ser descartada. Já que, se não for deixada de lado, acabará atrapalhando o desenvolvimento do dono. Então acredito que a arma gostaria de ser descartada também. Orc falou lentamente, enquanto essa voz estranhamente prazerosa se espalhava. As pessoas no auditório ficavam imersas na história. O que aconteceu depois? Seu desejo virou realidade. Sim. Felizmente, minha arma pode crescer junto com seu dono. Nesse momento, o caos tomou o lugar. Uma arma que poderia evoluir. Ninguém nunca tinha ouvido falar disso antes. É possível provar isso. Foi Taisa que gritou primeiro. Ele estava sentindo-se confiante de sua vitória após ver o item do Orc. Então, compreensivelmente, achava que estava na frente. Uma arma que pode evoluir. Que coisa sem sentido você está tentando? Ah! Por que não deixamos um dos cavaleiros presentes aqui infundir mana na espada? Ela irá começar a ressonar com a mana infundida. Ferreiro Orc respondeu calmamente. Qin Yuhin levantou e pegou a espada. Qin Taisa olhou para ela com uma expressão tensa. Só tenho que infundir mana. Sim. Você irá sentir a diferença. Yuhin colocou sua mana na espada. Foi nitidamente absorvida. Logo, ela entendeu o que era essa ressonância que o ferreiro estava falando. A espada parecia estar zumbindo junto com sua mana, como se fosse uma música. Você não deve segurá-la por muito tempo. Pode te reconhecer como a nova dona. Com essas palavras, Yuhin retraiu rapidamente a mana. É incrível. Qin Yuhin levantou a cabeça em direção ao céu e falou aturdida. Sai Jin, que estava assistindo tudo pela TV. Riu quietamente para si mesmo. Os atributos que ele concedeu para essa arma foram crescimento por absorção de nível C e reconhecimento de dono. Graças aos chifres do treinos, pôde embutir esses dois atributos que podiam reconhecer o dono e crescer junto dele ou dela. Em um bom momento, as câmeras mostraram o rosto de Yu Sai-Yung. Seus olhos estavam cheios de desejo enquanto encarava aquela arma. Até o diretor parecia saber para quem essa arma iria. E agora? A única coisa deixada para se fazer após a introdução das armas e as críticas subsequentes era o anúncio do resultado final. Qin Taisa estava com um sorriso meio amargo, emoldurado pela expressão de um homem que já tinha aceitado seu destino. Ele tinha posto muito esforço para ganhar. Algumas pessoas poderiam achá-lo pior, mas tinha feito média com a mídia. Taisa queria ter certeza de suas chances com a audiência. No caso da qualidade de sua arma ser só um pouco inferior que a do Orc, ele até usou o nome de seu pai para se introduzir. Isso mostrava o quanto queria ganhar. Como filho de Qin Taibek, uma derrota não servia. No entanto, estava contra uma arma que podia evoluir. Uma noção que nunca tinha escutado em sua vida. Um conceito extremamente revolucionário. Considerando isso, seria estranho se tivesse ganhado esse torneio. Se tivesse ganho, toda a fama construída com o público seria arruinada em um piscar de olhos. Então, tudo o que poderia fazer era aceitar sua derrota de bom grado. O ferreiro Orc era no mínimo 2 vezes mais talentoso do que ele. O orgulho de Taisa não permitia nada maior que o dobro. Mas,
Ainda assim, balançou a cabeça e aceitou a derrota. E agora? O vencedor é... O apresentador gritou apontando para o telão gigante no meio do palco. No momento que o orc contou a história de sua espada, não deixou tensão para as finais. Bem, o resultado era inevitável. Por isso, quando o vencedor foi declarado, todos presentes só podiam aceitar quietamente. O vencedor é a espada bastarda evolutiva do ferreiro orc. Confete saiu do chão e chamas levantaram. Os fogos de artifício no palco explodiram altamente. Mas, vendo que não havia vencedor para receber o troféu, foi bastante uma cena estranha. Então, agora, sim. E agora? Iremos ouvir os pensamentos do vencedor. O ferreiro orc. Você consegue nos escutar? Embora fosse complicado, os produtores não podiam fazer nada. Desde que o orc tinha pedido esse tipo de arranjo antes. Felizmente, o ferreiro foi rápido para ligar. Sir. Parabéns pela vitória. Ah. Obrigado. Estou realmente grato. Sua voz soou calma. Mas a felicidade escondida ainda deu as caras por um momento. Você pode chamar isso de uma vitória esmagadora. Como se sente? Não iria chamar de esmagadora. Você consegue facilmente sentir a dedicação e trabalho duro dos outros competidores em suas armas. O vencedor tinha de ser escolhido. Mas o valor do trabalho deles foi, em minha mente, tão bom quanto o meu. Foi uma resposta simples e humilde. O apresentador estava prestes a encerrar com essa ótima mensagem. Mas Yu Joyun de repente levantou a mão. Ah! Um membro do júri deseja fazer uma pergunta. Está tudo bem para você? Ok. Recebendo o sinal positivo, Joyun deu mais uma de suas tosses falsas. E se por acaso o atributo que você falou sobre o crescimento da arma for provado não ser nada mais que uma mentira? O que irá fazer? Você se manteve no anonimato todo esse tempo e é difícil de confiarmos em você. Não há possibilidade de estar mentindo para ganhar o prêmio. Sim. É possível. Apesar disto ter sido pontuado com hostilidade, o orc respondeu calmamente. E é por isso que não irei pedir o prêmio. Tampouco por minhas armas. Até o que o novo dono possa provar isso. Foi uma resposta segura, que cortou todas as suspeitas. Joyun ainda não estava satisfeito. Mas, já que não havia nada que deixasse Aba para uma réplica, ele teve de parar ali. Desta vez foi Qin Yuhin. Oh! Posso perguntar também? Sim. Claro. Você está planejando fazer mais armas e vendê-las a partir de agora? Se sim, então quais são seus planos para a circulação dos itens? Foram perguntas simples e curtas. Mas, como uma pessoa de alta posição na sua ordem de cavaleiros, elas eram de muita importância. Sim. Quero vendê-las. Porém, sobre a circulação, terei de pensar sobre isso primeiro. Na verdade, acredito que, ao invés de fazer armas e esperar pela pessoa certa aparecer, uma arma deve ser fabricada para corresponder aos indivíduos. Logo que ouviu isso, ela não conseguiu esconder o seu choque e lambeu os lábios, salivando. Quase todos os cavaleiros presentes estavam fazendo a mesma coisa. A maioria dos ferreiros conhecidos
não importando se eram artesão ou mestre. Primeiro criavam suas armas e então recebiam os potenciais donos para elas. Porra! Alguns rumores diziam que 1 ou 2 cavaleiros estavam subornando os ferreiros para conseguirem as armas. Isso acontecia por haver ego envolvido. Mas, principalmente, por ser muito difícil de conseguir uma arma feita sob medida. Quanto ao pouco de ego, os ferreiros eram o tipo de pessoa que destruiriam metade de um ano de trabalho por não gostar dele e então fazer algo que seguia os gostos de outros era meio. Isso é bom. Digo. Você gostaria de virar meu amigo? Essas palavras sinceras pertenciam a Kim Il-rin e ela estava séria sobre suas intenções. Mas a audiência e a equipe de filmagem pensaram que era uma piada. Então todos começaram a gargalhar, olhando para todos com uma expressão confusa. Kim Il-rin estava prestes a abrir a boca e dizer que não era uma brincadeira. Mas, antes de fazer isso, foi cortada pelos gritos de alguém da audiência. Já que não havia nenhum microfone perto dessa pessoa, a voz acabou saindo baixa. Mas, quando ouvida, podia-se dizer que era sobre um boato envolvendo a Associação Monstro. Ah! Agora mesmo! Aquela pessoa fez uma pergunta que até eu estou curioso. Por acaso, conhece o monstro? A associação em que o alquimista Goblin entrou. Sim. Ouvi sobre eles. O apresentador perguntou sem pensar muito. Já que o rumor era tratado como algo inconcreto. Sua voz faltou com sinceridade. Em vez disso, tinha uma quantidade de despreocupação. Por usarem um conceito de nome similar. As pessoas estão perguntando se você tem planos de entrar na associação. O que você pensa sobre isso? Estão. Inesperadamente. O Orc não respondeu de imediato. Devido a essa pausa para responder. Até aqueles que tinham considerado o assunto bobagem tiveram de esperar com a respiração parada e concentrada. O Orc permitiu as expectativas ferverem por mais 30 segundos. Até que finalmente riu e respondeu. Bem. Pode ser interessante entrar. Se eu decidir ingressar. Então qualquer um que quiser comprar meus produtos deverão enviar seus pedidos para a associação. Ao monstro. Se não há mais nada. Então. Com licença. A ligação com o ferreiro terminou com palavras que deixavam uma possibilidade. E todos no auditório ficaram em um silêncio mortal. Bem. Foi um choque para o sistema. Saidin olhou rapidamente os artigos online e as reações do público que eram postadas em um piscar de olhos. Ele estava exausto. Mas ainda achava divertido navegar pelas postagens da mídia e do público. O aparecimento de uma arma de qualidade tesouro. Uma arma evolutiva. Isso é verdade. Uma arma que cresce com o dono. Quem a terá? O Orc criou um novo paradigma. Esses eram clickbaits, extremamente óbvios. Contudo, sem dúvidas, ainda continham um poder persuasivo de fazer as pessoas clicarem neles sem pensar. No entanto, após um tempo passar, os artigos sobre a arma foram enterrados por outros. E eram sobre a entrada do Orc no monstro. As reações foram explosivas. Não se sabia como descobriram o seu endereço. Mais repórteres começaram a aparecer na porta da casa de Kim Saidin. Não se preocupe. Já enviei pessoas para aí. Eles cuidarão da bagunça. 1. Obrigado por tudo.
Ele estava enjoado e cansado das pessoas acampando em frente à sua casa e batendo na sua porta 20 vezes por minuto. Então, Yu Sai-Young ligou em um bom momento. Como esperado da Ordem Alvorada. Igual ao que ela mencionou. Os seguranças chegaram em menos de 3 minutos e expulsaram os repórteres irritantes. E você também viu o programa, né? É verdade que o Orc vai entrar na nossa associação. Oh. Sobre isso. É que, na verdade, o alquimista Goblin disse que conhecia pessoalmente o Orc. Então há uma conexão. Né? Ainda não tenho certeza. Preciso perguntar primeiro. Uma vez começada a mentira, não poderia ser parada. E quanto mais mentia, mais confortável se sentia com isso. E quando pensava em todas aquelas caras chocadas, bem, isso não era um hábito podre que ele estava desenvolvendo. Sério. Se ele realmente entrar na associação depois, posso pedir por um favor? Ué. Por que não? Portanto que tenha uma compensação adequada para isso. Tenho dinheiro suficiente para essa proposta. Claro que tem. O tópico da conversa era o Orc. Ela falava e gabava-se de como iria ser a nova dona da espada que evolui. Oh! Opa! Podemos sair para comer depois. A senhorita Kim Yu-Rin perguntou se poderíamos comer juntos alguma hora, do nada. E o Sai-Young mudou de assunto com a voz um pouco alegre. Ah! Eu também. Sim. Opa também. A sua resposta soou como se estivesse insatisfeita sobre algo. Talvez ela queria curtir a refeição com Yu-Rin sozinha ou algo do tipo. Está tudo bem de eu ir? Bem. Sim. A senhorita Yu-Rin disse claramente. Com o Sr. Kim Sai-Jin também. Então. Eu irei informar que você está muito ocupado e iremos só nós duas. Estou certa de que ela irá entender. A voz dela parecia estar bastante enérgica enquanto dizia essas palavras. Então. Naturalmente. Ele se sentiu malicioso e quis brincar um pouco. Ah. É isso. Ok. Posso ir. Iniciou-se um repentino período de silêncio. Kim Sai-Jin trabalhou muito para segurar a risada que estava tentando sair e continuou a falar. Quando será? Na próxima semana. Sai-Young murmurou tristemente. Entendi. Vejo você lá. Ele respondeu e encerrou a chamada. Kim Sai-Jin, na forma de lobo escuro, abriu os olhos de repente. Seus olhos dourados brilharam. Uma aura indescritível estava envolvendo seu corpo. Já que isso dava uma grande sensação de ódio. Ele rapidamente assumiu a forma humana. Ele olhou para o relógio. Agora eram 9:00. Sai-Jin foi para a cama às 1:00. Então teve uma noite de sono normal. Mas por quê? Algumas partes de seu corpo, aqui e ali, estavam doendo, especialmente as articulações e suas unhas. Estavam doendo juntas. Como fossem hematomas por receber um impacto. O que está acontecendo? Sai-Jin balançou a cabeça ligeiramente. Mas não se preocupou mais. Ele desceu as escadas para o porão e bebeu um frasco de poção de recuperação de grau intermediário. As dores nas juntas passaram em um instante. Subindo de novo as escadas enquanto se sentia bem. Ele deitou no sofá e ligou a TV. As primeiras notícias no jornal da manhã eram sobre o ferreiro Orc. Sorrindo.
Ouviu as notícias pela voz do âncora. O público. As ordens de cavaleiros. Líderes financeiros e políticos concordaram que um novo mestre artesão que pode representar o país irá nascer e expressaram sua excitação com o futuro dele. Enquanto ouvia os excessivos elogios do jornalista, ele pôde reafirmar a fervorosa recepção e alegria do público que viu online no dia anterior. E no meio dessa alegria, lentamente começou a cochilar. Seu corpo sentiu uma fadiga estranha. Quando caiu no sono, a cobertura de notícias mudou de repente. Era uma notícia de última hora. Oh! Temos uma notícia de última hora. Às 3 horas da manhã de hoje, um crime de assassinato foi cometido na área de Yongseong, na província de Gangwon. A evidência encontrada na casa da vítima e o estado não natural do corpo fez com que os investigadores acelerassem a autópsia e, como resultado, a vítima agora é reconhecida como um vampiro. Atualmente, os investigadores estão supondo que isso foi trabalho do mercenário Lika.